Capítulo 278. Besta destruidora do caos. Guo-Ren tocou seu anel espacial e tirou uma enorme besta. Não era o mesmo que bestas comuns. Seus membros na frente eram completamente litos. A corda do arco era dourada e as duas pontas estavam enroladas em duas rodas cilíndricas. Aquela corda parecia ter sido enrolada na besta aleatoriamente de uma maneira incompreensível. A besta tinha quase 1,80 m de comprimento, mais ou menos a mesma altura de uma pessoa comum. Era inteiramente feito do melhor aço temperado centenas de vezes. Só de olhar para ele, era possível dizer que era chocantemente pesado. Guo-Ren estava extremamente orgulhoso desta besta. Ele gostaria de poder exibi-lo grandiosamente, mas na verdade era muito pesado para ele carregar, então ele só poderia colocá-lo no chão. Tosse, então, o que você acha, chefe? Esta é a minha nova invenção. Eu chamo de destruidor do vazio. Você pode me ajudar a disparar uma flecha? Perguntou Guo-Ren com vergonha. Long Shen não sabia se ria ou chorava. Você está me dizendo que não pode nem usar sua própria invenção. Como você deve lutar contra inimigos assim? Por que você não deixou mais leve? Guo-Ren era amargo. Gostaria que fosse mais leve, mas para aumentar seu poder, a dureza da besta teve que ser levada ao máximo. Caso contrário, não teria sua potência ideal. Tudo bem, vou ajudá-lo a testá-lo. Long Shen foi buscá-lo. Não era de admirar que Guo-Ren não pudesse usá-lo. Tinha que ser pelo menos 70.000 libras. Nossa, realmente é pesado. Espero que seu poder não decepcione. Long Shen ficou um pouco chocado. Embora esse peso não fosse muito para ele, um especialista comum em transformação de tendão seria incapaz de usá-lo. Não se preocupe, chefe, até mesmo Keming Senior elogiou infinitamente esta minha invenção. Guo-Ren disse com orgulho. Sr. Keming viu esta besta? Claro. Ele até me elogiou. O que ele disse? Você está pronto? Aquele velho disse que eu era extremamente bom em me gabar. Ei, patrão, pare de me olhar com tanto desdém. O Sr. Keming é o mestre de forja número 1 de nosso monastério. Obter seu elogio é extremamente difícil. Vendo a expressão desdenhosa de Long Shen, Guo-Ren ficou um pouco irritado. Isso é verdade. Com o quão orgulhoso Keming Senior é, apenas ele te elogiando por ser bom em se gabar também é positivo para você. Long Shen assentiu. Claro. No começo, quando mostrei a ele, depois de elogiar minha ostentação, ele disse que minha corda não era boa o suficiente e me deu um par de novas. Isso deixou meu Voidbreaker ficar ainda mais forte, disse Guo-Ren com entusiasmo. As cordas do arco que Keming lhe dera eram todas feitas de mitril. Mitril era um metal extremamente macio, mas sua resistência era absolutamente alarmante. Era o melhor material para cordas de arco. No entanto, mitril era um metal incrivelmente precioso. Guo-Ren ainda não tinha as qualificações para obtê-lo. E mesmo que o fizesse, com suas técnicas ainda amadoras, ele não seria capaz de usá-lo adequadamente. E assim obter esta corda de Keming não foi apenas um sinal da aprovação de Keming, mas também afirmou sua própria confiança em si mesmo. Long Shen realmente ficou surpreso que Keming parecesse tão favorável nesta besta.
Que mistério estava por trás disso? Ele começou a puxar a corda. Conforme ele puxava, as duas rodas ao lado também se moviam ligeiramente. A corda bagunçada do arco também gradualmente ficou tensa. Legal, essa é uma jogada muito inteligente. Long Shen percebeu que Guo Ren havia usado uma técnica inteligente para usar as rodas para reduzir o quanto você tinha que puxar para engatilhar a besta. Também havia molas dentro e, quando a corda era solta, as rodas imediatamente liberavam sua energia para aumentar a força. Hehe, quando você foi para o deserto de escombros, você me disse que meu talento era apenas comum e que eu precisava encontrar uma rota alternativa para me destacar. Depois, pensei sobre isso e percebi que você estava certo. Não posso continuar seguindo o mesmo velho caminho sem tentar nada novo. E agora, acabei ficando fascinado pelas artes da mecânica e da forja. Embora eu só tenha atingido o nível de entrada, eu realmente gosto desses brinquedos. Às vezes, até penso neles enquanto sonho. Eu provei o doce sabor do sucesso na batalha. Eu juro que vou me tornar um grande artesão agora, disse Guo Ren com confiança. Long Shen ficou surpreso por Guo Ren ter se tornado tão dedicado. Pensando em como ele havia rido dele antes, Long Shen se sentiu um pouco mal. Seu irmão pede desculpas a você. Eu não deveria ter ridicularizado você. Guo Ren riu. Chefe, você não precisa dizer isso. Eu sei que você estava brincando. Long Shen disse, não, eu estava falando sério. Long Shen parou de brincar e começou a realmente puxar a corda do arco. Ele ficou surpreso que, mesmo com a ajuda das rodas cilíndricas, ainda precisava de uma força chocante para puxar para trás. Finalmente, quando a besta estava totalmente encaixada, até mesmo os membros da frente se curvaram como uma lua crescente. Só de olhar para esta besta esticada deu um arrepio em Long Shen. Se uma flecha fosse disparada com esse tipo de força, definitivamente seria incrivelmente poderosa. Guo Ren, você não pode usar esta besta por enquanto. Sem 200.000 libras de força, você não será capaz de engatilhar completamente, disse Long Shen com preocupação. Guo Ren era amargo. Essa também é a coisa mais irritante para mim. Minha raiz espiritual é mediana, meu corpo físico é mediano e minha alma também é mediana. No total, sou o mais mediano de todos os medianos. Quando consegui fazer esta incrível besta destruidora do vácuo, pensei que seria capaz de exterminar um ou dois favoritos, mas, não importa o que aconteça, não consigo nem carregá-la. É a coisa mais deprimente de todas. Ele pode matar favorecido. Long Shen ficou surpreso. Guo Ren disse com confiança, no momento, ainda está em seu estado embrionário. Depois de fazer alguns experimentos e aperfeiçoá-lo, tenho certeza de que será capaz de matar favorecido. Chefe, dê uma olhada na flecha. Guo Ren foi mais fundo em sua caverna imortal e voltou com uma flecha. Long Shen o examinou cuidadosamente. Como essa coisa era mesmo uma flecha? Era mais como uma lança curta. Devia ter 1,5 metros de comprimento e a espessura de um ovo. Foi claramente também uma nova invenção de Guo Ren. E assim que ergueu a flecha, descobriu que devia pesar mais de 10.000 libras. Havia também muitas pequenas ranhuras ao longo do eixo.
Olhando para aqueles pequenos sulcos, Long Shen exclamou: Guo Ren, você realmente é um gênio. Chefe, você sabe para que servem esses sulcos? Guo Ren ficou surpreso. Se meu palpite estiver certo, essas ranhuras devem diminuir a resistência do ar, permitindo que ele voe mais rápido e silenciosamente. Quanto mais rápido algo se movia no ar, mais arrasto e resistência encontraria, eventualmente causando um estrondo sônico. Essa era uma lei da física. Mas esses pequenos sulcos foram capazes de impedir isso, permitindo que matasse os outros silenciosamente. Quando alguém percebesse, já seria tarde demais. Chefe realmente é chefe. Eu tive que pesquisar e experimentar por muito tempo antes de descobrir isso, mas o chefe descobriu com apenas um olhar, disse Guo Ren com adoração. Haha, vamos parar de nos gabar descaradamente um do outro. Vamos testá-lo. Os dois deixaram o mosteiro e encontraram uma pequena montanha. Era uma montanha de pedra com mais de 40 metros de altura. Vamos experimentar. Long Shen apontou a besta para aquela montanha a 8 quilômetros de distância. Com um leve lançamento de um bloqueio, a flecha disparou como um raio. No instante em que a flecha disparou, Long Shen sentiu uma enorme reação e involuntariamente recuou uma dúzia de passos. Estrondo. A pequena montanha explodiu em pedaços daquela flecha, poeira enchendo o ar. Long Shen e Guo Ren ficaram pasmos. Mesmo Guo Ren não esperava isso. Embora ele o tivesse feito pessoalmente, ele nunca teve a força necessária para usá-lo. Hoje foi a primeira vez que o viu em ação. A flecha não continha nenhum explosivo. A explosão foi inteiramente devida ao poder de inércia por trás daquela flecha. Apenas aquela inércia possuía o poder chocante de quebrar uma pequena montanha. E o mais assustador de tudo, enquanto voava pelo ar, não havia o menor som. Um ataque furtivo perfeito. Tanto Long Shen quanto Guo Ren se entreolharam com uma luz perversa brilhando em seus olhos. Eles riram, eles realmente disseram a mesma coisa ao mesmo tempo. Com esse tipo de arma, o poder de matar de Guo Ren definitivamente seria assustadoramente alto. No entanto, depois de rir por um momento, Guo Ren não conseguiu mais rir. Não importa o quão incrível fosse, se ele não pudesse usá-lo, então era inútil. Long Shen pode ser capaz de usá-lo, mas preferiu enfrentar seus oponentes de frente, lutando na linha de frente. Ele nunca teria a oportunidade de usar esta besta Voidbreaker. Long Shen deu um tapinha nos ombros de Guo Ren. Não se preocupe, deixe isso comigo. Realmente. Você não está apenas desperdiçando palavras. Quando foi que eu enganei você? Perguntou Long Shen. Mas há uma coisa que preciso deixar claro para você primeiro. Você tem que manter seu coração Dale estável. Se você conseguir manter um coração Dale estável, posso garantir que você avançará sem gargalos por toda a sua vida. Como isso é possível? Guo Ren estava cheio de descrença. Viver uma vida inteira sem gargalos. Nem mesmo um Deus seria necessariamente capaz de fazer isso. Contanto que você possa manter um coração Dale estável, eu posso conseguir isso, disse Long Shen solenemente. Chefe, o que é esse Dao coração? Perguntou Guo Ren. Um Dao é uma espécie de crença, uma espécie de convicção em suas próprias verdades que nunca mudará.
As crenças de cada pessoa são diferentes. Por exemplo, você pode acreditar em suas invenções e criações, acreditando que pode usar a inteligência para superar quaisquer dificuldades e se tornar um reverenciado Deus da criação. Esse será o seu coração Dale. Contanto que você deixe seu coração Dale permanecer inabalável, posso usar pílulas medicinais para aumentar constantemente sua base de cultivo. No entanto, uma vez que ocorre um problema com o seu coração Dale, uma vez que você começa a se sentir perdido ou começa a duvidar de suas próprias escolhas, sua base de cultivo irá parar para sempre, alertou Long Shen. O coração Dale de cada pessoa era diferente. Algumas pessoas acreditavam em sua herança, outras acreditavam em sua técnica de cultivo, outras acreditavam em suas linhagens e outras acreditavam que eram simplesmente gênios do céu. Não importa que tipo de coração Dale você tenha, ele teve que passar por um temperamento sem fim. Muitas pessoas acabaram perdendo cada vez mais a confiança ao passar por esse temperamento. No final, eles perderam de vista aquilo em que deveriam acreditar. Mesmo pessoas com corações extremamente estáveis foram incapazes de mantê-los perfeitos para sempre. Se eles recebessem um impacto grande o suficiente, isso os tornaria impossíveis de avançar para se tornarem especialistas no futuro. Quanto a Gouren, seu coração Dale seria extremamente perigoso. Uma vez que sua inteligência falhasse e ele perdesse de vista o que queria forjar, ele perderia seu caminho e se perderia. Isso seria especialmente terrível para Gouren, pois sua base teria sido construída por pílulas medicinais. Ele nunca teria a chance de formar um novo coração Dale se o antigo fosse quebrado. Chefe, com certeza vou conseguir me tornar um deus da criação. Se Gouren não tivesse sucesso nesse caminho, ele estaria perdido para sempre. Mas Gouren estava determinado. Long Shen assentiu. Já que ele havia feito essa escolha, Long Shen faria de tudo para ajudá-lo. Quanto a quão longe Gouren poderia ir, isso dependeria dele. Afinal, a última invenção de Gouren, esta besta, era algo que até Long Shen admirava. Gouren era definitivamente um gênio. Ele podia pensar em todos os tipos de invenções malucas. No dia seguinte, Long Shen estava procurando algo para fazer quando o ancião Sun voltou. Um flashback do Runescape XD. Capítulo 279. Obtenção de ingredientes medicinais. Long Shen ficou satisfeito ao ver os muitos ingredientes medicinais embalados neste anel espacial. O ancião Sun realmente foi eficiente. O que Long Shen não sabia era quanta dor o ancião Sun estava sentindo. Suas economias vitalícias foram cortadas pela metade para aqueles ingredientes medicinais. Long Shen, entregue a parte inferior dessa técnica de cultivo. O ancião Sun estava extremamente sombrio, mas também havia um traço de excitação e nervosismo em sua voz. Long Shen verificou os ingredientes medicinais e viu que eram os exatos escritos na lista, deliciando-o. Depois dessa grande batalha, eles passaram um grande número de pontos. Tangvan e os outros discípulos principais ganharam mais de 1 milhão de pontos. Mesmo discípulos comuns ganharam centenas de milhares de pontos. Para aqueles discípulos, isso era uma quantia absolutamente enorme. Mas para Long Shen, eles não eram praticamente nada. E foi por isso que Long Shen colocou seus olhos em uma ovelha gorda como o ancião Sun.
Os pontos dos discípulos eram incomparáveis aos pontos de mérito dos anciãos. Algumas coisas não podiam nem ser trocadas com pontos de discípulo. Mesmo que pudessem obtê-los, seria incrivelmente caro. Os ingredientes medicinais neste anel espacial definitivamente custariam mais de 100 milhões de pontos e, mesmo assim, era apenas uma estimativa aproximada. Poderia facilmente ser mais. Além disso, muitos deles eram impossíveis de obter dentro do mosteiro. O ancião Sun foi ao supermosteiro por eles. O que, você está renegando? Vendo o quão sinistro era o sorriso de Long Shen, o coração do ancião Sun saltou. Este comércio deles era completamente secreto. Não havia ninguém para testemunhar isso como prova. Se Long Shen se recusasse a continuar com isso, isso seria extremamente problemático. Que absurdo! Você acha que eu sou essa pessoa? Long Shen bufou. Ele jogou um pedaço de zircônio preto para o ancião Sun. O ancião Sun agarrou-o apressadamente. Era exatamente a mesma forma do zircônio preto anterior. Na frente havia um complicado diagrama de meridianos e havia um antigo caractere atrás. Matar. Este novo zircônio preto tinha o caractere de Kill na parte de trás dele. Quando combinado com o personagem rebel anterior, seria Kill Rebels. Ou os rebeldes matam. Mas não importa o que, essas duas palavras eram incrivelmente dominadoras. Obrigado. Vou embora por enquanto. O ancião Sun ficou encantado. Long Shen assentiu. Ok, então você pode voltar. Se houver mais alguma coisa, você pode vir me encontrar. Long Shen apenas acenou levemente, agindo como se estivesse se despedindo de um membro da geração júnior. Isso foi muito desagradável para o ancião Sun. Tudo bem, eu definitivamente irei te encontrar no futuro. O ancião Sun riu amigavelmente, mas uma luz fria brilhou em seus olhos. Embora tenha conseguido obter a técnica de cultivo, sofreu um duro golpe em suas economias, o que o deixou extremamente irritado. E agora, para proteger esse segredo, ele naturalmente teria que encontrar Long Shen mais tarde. Vendo as costas do ancião Sun, Long Shen zombou. Eu sei que você definitivamente virá me encontrar novamente, mas provavelmente não será para o que você está pensando. Long Shen voltou para sua caverna imortal e viu Tang Van'er parado na frente dela. Ela perguntou desconfiada, que tipo de negócio obscuro você está fazendo de novo? Calúnia, isso é definitivamente calúnia. Estou ficando com raiva por causa disso. TCH, você acha que eu ainda não te entendo? Falar. Que tipo de troca secreta você e o ancião Sun estavam fazendo? Tang Van'er não caiu no pequeno ato de Long Shen. Tang Van'er acabara de sair do isolamento. Quando ela olhou para baixo da montanha, ela viu Long Shen e o ancião Sun amigavelmente discutindo algo. Não há nada. Você também sabe que sou um homem de princípios elevados, um homem altamente justo que nunca guardaria rancor. Long Shen sorriu. Como se alguém fosse acreditar em você. Você não guarda rancor porque sempre se vinga dessas pessoas imediatamente, então é claro que não há mais rancor para guardar. Apresse-se e me diga por que o ancião Sun veio. Tang Van'er olhou para Long Shen. Ela definitivamente não o deixaria escapar antes de contar a ela. Você realmente quer saber?
Long Shen parecia um tanto perturbado. Aprecie e me diga. Long Shen suspirou impotente. As mulheres realmente eram problemáticas às vezes. Ele supôs que era melhor para ele dizer a verdade. Depois desta grande batalha desta vez, o ancião Sun viu que meus ossos eram puros, que minha testa estava cheia, que eu era um raro gênio marcial encontrado apenas uma vez em 10.000 anos. Vá direto ao ponto. Tang Wan'er franziu a testa. Ela já sabia que Long Shen estava brincando de novo. Multar. Ele quer me tomar como seu mestre. Tang Wan'er imediatamente atingiu Long Shen com o punho e repreendeu: pare de ser irreverente. Diga a verdade. É a verdade. Ele até me mandou um presente por aceitá-lo como aprendiz. Eu disse que pensaria sobre isso e disse a ele para ir embora por enquanto, mas não achei que seria certo também rejeitar seu presente. Se eu nem mesmo aceitasse o presente dele, definitivamente me sentiria arrependido com ele. Long Shen parecia tão envergonhado de falar sobre isso. Ele até entregou o anel espacial para Tang Wan'er. Tang Wan'er estava segurando uma risada, mas ao ver as montanhas de preciosos ingredientes medicinais empilhados dentro daquele anel espacial, seu sorriso desapareceu. Ela cobriu a boca, os olhos cheios de choque. Embora Tang Wan'er não fosse uma alquimista, ela ainda reconhecia alguns ingredientes medicinais de alto nível. Esses ingredientes tinham que custar vários milhares ou até 10.000 pontos para um único. Mas eles estavam empilhados como montanhas dentro desse anel espacial. Isto é real, murmurou Tang Wan'er. Claro, é verdade. Quem você pensa que eu, Long Shen, sou? Contanto que eu faça uma declaração pública, quem sabe quantas pessoas viriam implorar à minha porta para me aceitar como seu mestre. Se eu... É real. Tang Wan'er pegou um ingrediente medicinal e o cheirou. Aquele cheiro provou que era real. Quanto a Long Shen, ele estava gesticulando apaixonadamente sobre o quão incrível ele era quando percebeu que ela nem estava olhando para ele. Ele não teve escolha a não ser parar. Ele olhou para as nuvens no céu. Você não está mais se gabando. Olhando para Long Shen agindo assim, Tang Wan'er sorriu. É muito chato. Já me gabei a tal ponto que nem eu mesmo acredito mais. Long Shen balançou a cabeça. Às vezes eu realmente me pergunto, Long Shen, você nunca se preocupa com nada. Como você é tão desleixado o tempo todo? Tang Wan'er corou um pouco nessa última parte, pois uma palavra tão grosseira era embaraçosa para uma dama dizer em voz alta. Mas Long Shen não se importava com isso. Olhando para as nuvens, ele disse: ser desleixado também não é uma coisa ruim. Caso contrário, se você acabar se preocupando com cada pequena coisa, você não se preocuparia até a morte. Por alguma razão, quando ela olhou para Long Shen desta vez, embora pudesse ver que sua expressão ainda estava despreocupada e indiferente, ela também podia ver um traço de solidão em seus olhos. Talvez se fosse a antiga ela que não tivesse absorvido a marca Dale, ela não seria capaz de sentir isso. Mas depois de se tornar uma favorita, ela podia sentir a solidão de Long Shen. Esse tipo de solidão não era sobre quantas pessoas estavam ao seu lado. Era a solidão que existia apesar de estar rodeado de gente. Era como se o mundo inteiro o estivesse rejeitando.
Ou talvez se possa dizer que ele estava rejeitando o mundo inteiro. Tangvanher gentilmente segurou sua mão. Long Shen, não importa quais preocupações você tenha, você pode me contar. Vou compartilhar qualquer fardo que você tenha. Tendo a mão terna de Tangvanher segurando a sua, o coração de Long Shen se encheu de calor. Tangvanher era tão bonita quanto uma flor, seu lindo rosto tocado com um toque de timidez. Ela era como as cerejeiras desabrochando, tão linda que as pessoas não ousavam profaná-la. Tangvanher sempre foi linda, mas olhando para ela agora, nessa situação com esses sentimentos, Long Shen sentiu que Tangvanher estava mais bonita do que nunca. Seu coração batia cada vez mais rápido. Tangvanher também começou a respirar um pouco mais rápido. Os dois estavam se aproximando cada vez mais um do outro. Sendo encarado por Long Shen assim, Tangvanher não se atreveu a encontrar seus olhos. Ela fechou os olhos, abrindo os lábios levemente. Long Shen não resistiu àquela beleza e deu-lhe um beijo profundo. Tangvanher soltou um suspiro suave, involuntariamente segurando Long Shen com força, seu corpo flácido e impotente. Long Shen sentiu como se sua cabeça estivesse zumbindo. Todo o seu coração e mente estavam focados na sensação daqueles lábios. Tosse. De repente, uma tosse leve soou. Não foi alto, mas para os dois soou como um trovão. Os dois se separaram instantaneamente, vendo Tio olhando impotente para os dois. O rosto de Tangvanher estava contorcido de vergonha. Ela abaixou a cabeça, correndo rapidamente para dentro da caverna imortal e trancando-a firmemente atrás dela, recusando-se a sair. Mesmo com a pele grossa de Long Shen, ser pego assim o fez corar ferozmente. Ah, irmã Tio, que coincidência! Tangvanher pode ser capaz de correr, mas Long Shen não. Como homem, ele teve que enfrentar isso. Irmã Tio, não entenda mal. Tenho estado um pouco indisposto nos últimos dias e acabei com algumas feridas na língua. Eu só estava pedindo a Tangvanher para me ajudar a tirar o sangue dessas feridas. Realmente não havia nada, explicou Long Shen. Mas depois dessa explicação, nem mesmo ele sentiu que alguém acreditaria nele. Tio balançou a cabeça e suspirou. Vocês dois estão crescidos agora e sabem como devem agir. Eu sei que vocês dois gostam um do outro. Mas as relações entre um homem e uma mulher são como lenha seca que pode pegar fogo com uma única faísca. Se vocês dois não conseguirem se segurar, acabarão machucando Vanner. Entender? Long Shen assentiu, completamente sério. Irmã Tio, eu entendo. Eu sei que vocês dois vão se conter e não dar o passo final, mas algo assim ainda pode impactar seus corações. Dale. Você pode se perder, parando seu cultivo. Portanto, não culpe sua irmã Tio por ser prolixo, admoestou Tio. Se uma mulher perdesse sua castidade antes de alcançar o reino Xiantian, ela seria incapaz de manter seu corpo impuro. Por melhor que fosse seu talento, seria desperdiçado. Esta foi a primeira vez que Long Shen não sentiu que Tio era prolixo. Ao mesmo tempo, ele também se repreendeu. Este foi o resultado de brincar com fogo. Se ele não pudesse se segurar, ele se arrependeria por toda a vida. 6 horas depois,
Quem sabia se Tio havia se cansado ou se sentia que Long Shen havia sido devidamente repreendido, mas ela finalmente voltou para a caverna imortal. Mas quando Long Shen viu Tio bater na porta de Tangvanher, ele viu que Tangvanher se recusou a abrir a porta, não importa o que. No final, ela não teve escolha a não ser abandonar o assunto. Talvez ela tivesse a chance de compensar essa lição para Tangvanher em alguns dias. Long Shen voltou para seu quarto e começou a refinar esses ingredientes medicinais em pó, armazenando-os dentro de frascos de jade com etiquetas. Isso seria muito mais conveniente quando ele os refinasse no futuro. Ele poderia economizar muito tempo quando finalmente refinasse esses pós em pílulas. 2 dias se passaram enquanto ele refinava esses pós medicinais antes que o ancião Sun chamasse com raiva.